O pensamento é uma das principais faculdades da dimensão humana. Foi o pensamento que deu origem às ideologias, às crenças e às tecnologias. Ele é parte fundamental do intelecto, o qual damos muita importância. Mas o pensamento é limitado e carece ser observado para que compreendamos a dimensão da vida como um todo. O pensamento é um fragmentar da plenitude da mente. O todo contém a parte, mas a parte nunca pode ser aquilo que é completo. O pensamento é a parte mais ativa da nossa vida. O próprio sentir é acompanhado pelo pensamento, na sua essência forma um todo, embora tenhamos tendência a separá-lo. E tendo-os separado, damos então grande relevo à emoção, aos sentimentos, às atitudes românticas e à devoção. Mas o pensamento, como o fio de um colar, tece-se através deles todos, oculto, cheio de vitalidade, controlando e moldando. Está sempre presente. Embora gostemos de pensar que as nossas emoções profundas são essencialmente diferentes dele, é uma ilusão. Um engano que é tido em grande estima, mas que leva à insinceridade. Como dissemos, o pensamento é a realidade da nossa vida cotidiana. Todos os chamados livros sagrados são produtos do pensamento. Pode ser venerado como tendo origem numa revelação, mas são essencialmente pensamento. O pensamento é o criador da turbina e dos grandes templos da terra, dos foguetões e também da inimizade entre os homens. É responsável pelas guerras, pela linguagem que usamos e pelas imagens criadas pela mão do homem ou pela sua mente. O pensamento domina o relacionamento, descreve o que é o amor, o céu das religiões e o sofrimento da miséria. O homem presta-lhe culto, admira-lhe as subtilezas, as astúcias, a violência, as crueldades de quem é capaz em nome de uma causa. O pensamento tem trazido grande progresso à tecnologia e, com ela, uma grande capacidade de destruição. É esta a história do pensamento repetida através dos séculos. Por que a humanidade dá uma tão extraordinária importância ao pensamento? Será porque ele é a única coisa que temos, embora seja pelos sentidos que se torna ativo? Será porque o pensamento tem sido capaz de dominar a natureza, de dominar o meio ambiente e porque tem trazido alguma segurança física? Será porque é o instrumento mais eficaz que o homem dispõe para atuar, viver e obter satisfação? Será porque o pensamento cria os deuses, os salvadores, a superconsciência, fazendo esquecer a ansiedade, o medo, o sofrimento, a inveja, o mal que se faz? Será porque junta as pessoas em nações, em grupos, em seitas? Será porque promete esperança a uma vida sombria? Será porque dá a possibilidade de fugir ao tédio da existência cotidiana? Será porque, em face do desconhecimento do futuro, oferece segurança do passado, uma pretensa superioridade, uma insistência na experiência já vivida? Será porque no conhecimento há estabilidade, a possibilidade de iludir o medo na incerteza do conhecido? Será porque o pensamento se considera invulnerável e toma posição contra o desconhecido? Será porque o amor não pode ser explicado nem medido ao passo que o pensamento é limitado e resiste ao movimento imutável do amor? Nunca investigamos a verdadeira natureza do pensamento. Aceitamo-lo como algo inevitável, algo que nunca se pode dispensar, como os olhos e as pernas. Nunca sondamos a verdadeira profundidade do pensamento e, porque nunca o opomos em causa, ele assume o predomínio. Torna-se tirano na nossa vida e os tiranos raramente são contestados. Portanto, como educadores, vamos expô-lo à luz viva da observação. Esta luz não só dissipa instantaneamente a ilusão, como também revela com sua claridade os mais pequenos detalhes do que está a ser observado. Como dissemos, não é a partir de um ponto fixo, de uma crença, de um prejuízo, de uma conclusão que se observa. A opinião é algo bastante medíocre, tal como a experiência acumulada. O homem que invoca constantemente a sua experiência é perigoso, porque está confinado na prisão do seu próprio conhecimento.
Podereis então observar com extrema lucidez todo o movimento do pensamento? Esta luz da observação é liberdade. Não se pode captá-la nem pô-la ao serviço da conveniência ou vantagem pessoais. Observar o pensamento é observar todo o vosso ser, e esse mesmo ser é dominado pelo pensamento. Tal como o pensamento é finito, limitado, assim é o eu.